Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Marco Garcia e o tema do vídeo de hoje é a função do conselheiro de startups. Você já pensou em ser conselheiro de uma startup? Já pensou em atuar nessa área? Se sim, vem conosco para esse vídeo. Bom, antes de mais nada, é preciso fazer uma diferenciação, né? Startup é um tipo de empresa que tem aquele caráter inovador, resiliente, como define Eric Ries. Mas ela, como do ponto de vista jurídico, ela pode assumir diversas formas. E se ela é uma sociedade limitada ou se ela é uma sociedade anônima, sobretudo de capital fechado, essa diferenciação é crucial. Mantendo isso em mente, startup aqui, para os fins do nosso vídeo, vai ser uma empresa. Pense numa empresa. Quais são as possíveis formas de você ser conselheiro dessa empresa, que é a startup? Ou seja, no mundo jurídico, ela é uma empresa, você vai ser conselheiro dela. São três, apresento para vocês. Você pode ser conselheiro de administração, conselheiro consultivo ou uma terceira categoria que chama só conselheiro barra mentor. O vídeo de hoje, então, nele a gente vai explorar essas três possibilidades, né? Quando você pode se tornar um conselheiro de administração, um conselheiro consultivo ou um conselheiro de startups, visando guiar você para, caso você tenha interesse em seguir nessa área muito interessante, que é a nossa especialidade, como que você seguiria, né? Bom, essas possibilidades. O que define se uma pessoa é um conselheiro de administração ou um conselheiro consultivo é justamente a forma jurídica adotada por aquela startup. Lembrando que eu falei que as sociedades podem ser sociedades anônimas, de capital fechado, ou sociedades limitadas. Essas são as formas mais comuns que uma startup se constitui no Brasil. Se ela é constituída como uma sociedade anônima fechada, o que é um pouco mais incomum na prática, se você for conselheiro dela, você é conselheiro de administração. Isso envolve um conjunto muito grande de responsabilidades e competências que são determinadas diretamente pela Lei das Sociedades Anônimas, que regula a atuação dos conselheiros de administração no Brasil. A atuação essa, inclusive, que é também regulada pela Comissão de Valores Mobiliários. Muito embora a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, tenha como foco as sociedades anônimas de capital aberto, ela tem essa competência de fiscalizar também as sociedades anônimas de capital fechado. Se você pretende ser conselheiro de administração de uma startup que tem essa forma jurídica, aí sim você assume uma posição no board, justamente no conselho de administração, e a sua função é de fiscalizar e, ao mesmo tempo, dar diretrizes gerais dos negócios para aquela empresa. Então, existe uma diretoria, então são as pessoas que estão envolvidas no dia a dia da empresa, e existe o conselho de administração, que é convocado periodicamente e é chamado a dar a opinião sobre determinados assuntos. Além disso, o conselheiro de administração tem um conjunto de competências na lei que só ele pode autorizar. Então, por exemplo, a distribuição de dividendos, ela precisa passar na sociedade anônima fechada pelo conselho de administração. Então, assim, o conselho de administração é um órgão formal, ele existe perante a lei, você vai estar registrado, você vai aparecer lá na JUSESP como conselheiro daquela empresa, o JUSESP ou na junta comercial do seu estado como conselheiro daquela empresa, e algo que também costuma ser muito bem remunerado no Brasil. Agora, se a startup não assumir a forma jurídica de uma sociedade anônima, que é essa forma um pouco mais incomum, ela vai naturalmente assumir a forma de uma sociedade limitada, como são constituídas quase todas as startups no nosso dia a dia. A sociedade limitada não tem um órgão definido pela lei como o conselho de administração, mas existe uma extrapolação, uma analogia, um órgão análogo que é feito na sociedade limitada, que tem competências deliberatórias similares ao do conselho de administração. Esse órgão chama justamente conselho consultivo. E se você for partícipe do conselho consultivo, vamos chamá-lo de conselheiro consultivo. Essa função ela é muito mais acessível para alguém que está ingressando no mercado agora e quer trabalhar com startups. Você, para ser conselheiro consultivo, basta que a startup estabeleça um regimento do conselho consultivo e te nomeie como conselheiro. Estabeleça um mandato e estabeleça as competências em relação às quais você vai poder opinar. E como o conselho consultivo não tem previsão legal, ele é uma criatura exclusivamente da vontade dos fundadores da startup, ele costuma existir
em algumas condições, né? A mais comum delas é quando a startup recebe investimento externo e aí os investidores, como contrapartida daquele valor invertido, eles determinam que a startup precisa aprimorar as suas normas de governança e uma das formas de aprimorá-lo é estabelecer um órgão análogo ao Conselho de Administração, um órgão que tem essa competência de fiscalizar e orientar as diretrizes gerais dos negócios daquela startup. E aí, sobremaneira, o Conselho consultivo vai normalmente ser constituído pelos representantes dos investidores, mas nada impede, e até é recomendável, que existam conselheiros independentes, ou seja, pessoas que têm uma expertise em negócios ou naquele negócio específico, ou negócios em geral, né? Aquele negócio específico fala do ramo de atuação daquela startup. Esse conselheiro consultivo ele vai ser chamado periodicamente, e aí a periodicidade ela é estabelecida pelo regimento do conselho consultivo, para dar as diretrizes de negócio daquela startup. Como, por exemplo, será que devemos receber mais crédito? Será que devemos captar mais investimento? Aquele mercado, será que vale a pena atacá-lo? Agora, ressalto, né, que a função de conselheiro consultivo não é uma função formalizada perante a lei, né? Então, ela é criada pela empresa e, como tal, ela pode ou não ser remunerada. Muitas vezes ela não é remunerada quando o conselheiro é representante da empresa ou dos investidores. Mas um conselheiro externo, naturalmente, se quiserem contar com ele, seria remunerado. E é uma forma muito interessante de aprimorar a governança daquela startup. E aí o regime, como eu falei, é definido pelas partes, não é nem o regime da lei das sociedades anônimas, até porque a lei das sociedades anônimas não regula sociedades limitadas no Brasil, mas ele também não é o regime da terceira categoria, que eu passo a falar agora, que é o conselheiro barra mentor. Bom, se tanto a startup, se ela for constituída como sociedade anônima, quanto ela for constituída como sociedade limitada, ela pode contar com pessoas que auxiliem ela a promover os seus negócios, ou que melhorem técnicas internas, que aprimorem retenção de talentos, etc, etc. Essas pessoas, quando estão sob a égide de um contrato, ou seja, são contratadas, são prestadoras de serviço tecnicamente para aquela startup, nós podemos chamá-las de conselheiros ou de mentores. E aí o conselheiro, o mentor, nesse caso, ele é um regime justamente contratual, estritamente contratual, ele vai receber lá por escopo ou por hora, e ele vai dar orientações em relação aos negócios daquela empresa, mas sem ter um rol de competências estabelecidas pela lei das sociedades anônimas ou um rol de competências estabelecidos pelo regimento interno do conselho consultivo. Ele vai ter as competências, por assim dizer, estabelecidas no contrato entre a empresa e o mentor. Essa é a área de atuação principal dos mentores no Brasil, né? Porque tornar-se formalmente um conselheiro de administração ou um conselheiro consultivo exige não só tempo e de mercado e tempo de conhecimento daquela empresa, mas uma nomeação. E para ser mentor, basta que você tenha um contrato com aquela sociedade. Agora, justamente, se você tem interesse em entrar na área como conselheiro, é natural que você primeiro comece a dar os seus conselhos, né, de negócios ou de outra área que você tem expertise, ou a sua mentoria nessa terceira modalidade. E aos poucos você vai galgando os degraus corporativos, vai se tornando conselheiro consultivo ou, porventura, conselheiro administrativo. Ressalto que não tratei desse vídeo das sociedades anônimas de capital aberto, porque é muito raro que uma startup adquira tem essa forma jurídica no Brasil. Ela é muito comum fora, né, sobretudo nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil praticamente é só aquelas fintechs e sociedades que têm uma incidência regulatória muito alta que vão logo de cara abrir como uma sociedade anônima de capital aberta. Motivos para isso abundam, mas sobretudo agora é o custo de publicação de balancetes, convocação de assembleia, e além de que traz uma fiscalização enorme da CVM desde o dia zero na sua empresa, que mesmo se ela estiver fazendo tudo muito bem feito, vai exigir um corpo jurídico especializado e muitas auxiliares só para manter aquela sociedade anônima funcionando. Então, em conclusão, para tornar-se conselheiro de uma startup, você pode seguir qualquer um desses três passos. Algum que a gente possa recomendar? Bom, todos são válidos. É óbvio que o conselheiro de administração, ele ocupa um cargo formal perante a lei e, naturalmente, ele é um profissional muito bem remunerado no Brasil. O conselheiro consultivo, aí vai depender bastante da startup, pode existir, é muito recomendado, mas tem esse regime sui generis, né, de um regimento que determina as suas competências. E, por fim, você também pode, desde hoje, né, se tornar um conselheiro barra mentor da startup que você tem interesse em assistir.
Gostou desse vídeo? Se você gostou do nosso conteúdo, continue seguindo o nosso canal. Com isso eu me despeço, até a próxima.